Senhor. Louvo primeiramente a Deus por essa oportunidade. Segundo, aos líderes dessa igreja. E Deus, Ele já está no nosso meio. Eu cheguei e quando eu me ajoelhei ali para orar ao Senhor, o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 1. Quando a irmã me chamou para mim, versículo 1 que está escrito assim: e no fim do sábado, quando já disputava o outro dia, o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que havia um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve, e os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres: não tenha medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide, pois, imediatamente e dizei ao seu discípulo que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. E eis que vos o tenho dito. E saindo elas persuadamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo ela, eis que Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo: eu vos salvo. E ela, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: não tema, ide, dizei aos meus irmãos que vão a Galileia, e lá o verei. Agora, não precisa você abrir a sua Bíblia, não. Eu quero ler outro contexto que bate dentro desse contexto que a gente acabou de ler, que está no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 14, que diz assim: visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estava por toda a vida, sujeitando a servidão, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para excelência, para expiar o pecado do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu para socorrer os que são tentados. Só em aí, coloca a mão sobre o teu coração e vamos fazer um minuto de oração ao Deus de Israel. Deus e Pai, aí, meu Senhor, está a tua palavra. Deus, e por aqui eu cheguei pela tua misericórdia e pela tua graça, e porque a tua mão, ó Deus, em por aqui tem nos sustentado. Aí, meu Deus, está a tua palavra, quando o Senhor chamou Moisés, ó Pai, ó Deus, para libertar aquele povo do Egito.
Moisés disse que era grosso de língua, meu pai de boca. O Senhor disse, Moisés, pela causa não foi eu que formei a boca e a língua do homem. Aleluia, nessa noite a tua palavra está aí. Ó Deus, de mim mesmo eu não tenho nada, mas que seja do teu Espírito, ó Pai, a graça não é minha, o conhecimento também não, mas é daquele que morreu e ressuscitou. Mas Deus, eu quero te fazer dois pedidos, e o primeiro pedido que eu quero te fazer é, meu Pai, ó Deus, que eu não raio de quilômetro neste lugar, aonde, meu Deus, eu vejo o principado, aonde eu vejo uma hoste maligna, meu Pai, aonde eu vejo um veneno alojado, no espírito maligno que foi enviado, ó Deus, das profundezas das trevas, ó Deus, para paralisar esse culto, ó Deus, para paralisar a vida, meu Pai, ó Deus, que o Senhor venha repreender, ó Deus, o segundo pedido, ó Pai, é um pedido de acolhimento espiritual, e o Senhor sabe que eu não sou nada sem ti, eu estou aqui não por mim, mas eu estou aqui por causa da tua palavra, e porque no teu evangelho, meu Pai, ó Deus, não existe pregação sem presença, não existe pregação sem graça, não existe pregação sem amor, Espírito Santo, meu Pai, ó Deus, se deu crédito pelo Senhor do céu, como ministro do teu evangelho, como pregador da tua palavra, eu quero que agora, Senhor, o Senhor manda do céu, meu Pai, ó Deus, coletiva de anjo, Pai, eu quero anjos querubins, ó Pai, aquele mesmo anjo, ó Pai, que no livro de Isaías, em seu capítulo 6, ó Pai, Isaías vai ver 6 anjos, ó Pai, e quando as asas eles cobriam o rosto do Senhor, e quando as asas eles cobriam os pés do Senhor, e quando as asas eles voavam, e declarava dizendo que o Senhor é certo, ó Deus, Isaías disse, meu Pai, ai de mim que eu estou vendo o rei da glória, eu chamo de pecador, e aqui no meio do povo de lábios impuros, e a Bíblia disse que enquanto ele orava, um daqueles anjos serafim, meu Pai, exulente em uma brasa, educou o Pai, tropeçou nos lábios, ó Deus de Isaías, esses anjos que eu quero no meio dessa igreja, eu quero desejo na porta dessa igreja, ó Deus, eu quero desejo em cima do altar, ó Deus, eu quero corpo hoje, com brasa de fogo, eu voando sobre a nave dessa igreja, e a hora de meu Senhor, eu quero crente, eu quero que já foi batizado pelo teu Espírito Santo, que no meio daquele arreio espiritualmente, pega nessa noite, Jesus, leva as águas tranquilas, a viva glória, meu Pai, ó Deus, no meio dos anjos, meu Pai, ó Deus, é teu anjo, meu Pai, ó Deus, curando enfermidade, mas é teu anjo, meu Pai, curando a enferma nesta noite, mas é teu anjo pelo meio da igreja, aleluia, enviando a igreja, a igreja nesta noite, ó Deus do céu, meu Pai, acabou de se rasgar nesta noite, ó Deus, aleluia, o que havia de mal em cima do teto dessa igreja, ó Deus, toda a tua preta, ó Deus, já não existe mais, ó Deus, em cima do teto dessa igreja, mas já tem anjo da glória, ninguém pode levar ao favor da Deus da tua igreja, ao favor da Deus do teu povo. Fica à vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Amado irmão em Cristo Jesus, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada do Senhor, no Evangelho de Jesus Cristo, antes disso,
nós temos que voltar num princípio aonde o Pai Todo-Poderoso, Ele criou todas as coisas. E quando nós voltamos no jardim do Éden, nós vemos um Deus, depois do anjo Lúcifer, aleluia, o primeiro anjo que Deus criou para a sua adoração se corrompendo dentro do jardim do Éden. E aquele anjo, ele não está ficando no céu, mas ele está descendo para essa terra onde hoje nós habitamos, onde hoje nós cultuamos ao Senhor, onde hoje nós louvamos ao Senhor em espírito e em verdade. E depois de uma terra destruída, Deus, com a sua infinita graça, infinita misericórdia, Ele está olhando para a terra, Ele está vendo uma terra sem forma e vazia, ou seja, uma terra destruída. Mas quando Deus olha para a terra, Ele vê em cima da terra algo que Ele enviou ao meu e ao teu coração. Ele vê o Espírito Santo dele bailando sobre as águas. E aonde o Espírito Santo de Deus habita, aonde o Espírito Santo de Deus trabalha e fica, aleluia, ele começa a entender e a entrar em uma revelação bíblica, aleluia, da parte do Senhor sobrenatural, em que aonde, aleluia, o Espírito Santo de Deus habita, mesmo que a terra esteja destruída, mesmo que o muito dia está acabado, Deus olha no céu e diz, mas porque meu Espírito ainda habita, eu vou fazer uma nova obra, eu vou reconstruir a terra, eu vou reconstruir o lugar. No livro de Jeremias, versículo foi diferente. A terra, ela era sem forma e vazia, e a Bíblia disse que o Espírito de Deus ele brilhava sobre as águas. Deus está olhando para a terra, está vendo uma terra com terra e destruída e vazia. Deus está pegando a mesma terra que está destruída, com terra e vazia, e Ele está dizendo, haja luz e houve luz. Aleluia, Ele está criando um jardim chamado Éden no meio da terra, uma terra que era acabada. Ele está criando dentro dela um jardim. Isso é o que é verdadeiro, é a gente olhar para nós mesmos, olhar para a situação que nós estamos vivendo, olhar para o planeta que a gente está vivendo, às vezes olhar para a nossa igreja, olhar para a nossa casa e dizer, não tem jeito, e Deus construiu um jardim e começa a dizer, haja luz e houve luz. Mas o que me chamou mais atenção é, quando eu penso nisso, eu mesmo quando eu estou caído, eu mesmo quando abatido, eu mesmo estando carismático, e me dá força para levantar, porque Deus não está pegando outra terra, e Deus está pegando a mesma terra, e está criando uma terra nova. Eu enquanto nessa noite dizendo, Pai, eu já não suporto mais, eu já não acredito mais. Aí Deus foi a boca do pregador de Deus assim, na mesma terra, eu vou fazer um vaso novo. E quando eu falo vaso novo, eu me lembro que Deus está dizendo presente, vai ter assim na casa do oleiro. E Ezequiel disse como descer a casa, a do oleiro estava fazendo um vaso, e aquele vaso se quebrou, ele pegou o mesmo vaso e fez um vaso novo. Deus já está falando com você, e está dizendo, eu descerei o vaso, eu estou fazendo um vaso novo, e eu estou enchendo esse vaso com o meu Espírito Santo. Glória a Deus. Deus está pegando a mesma terra e está fazendo uma terra nova. Está colocando o homem dentro do jardim. E está colocando a árvore do conhecimento do bem e do mal. E está colocando a árvore que dá a vida também.
E a Bíblia vai dizer que Deus está vendo que o homem está sozinho naquele jardim. E Deus está dizendo: falei uma companheira para o homem. Aleluia, para ser a sua ajudadora ou ajudadora. A Bíblia vai dizer que um certo dia, quando Eva passeava pelo meio do jardim, a Bíblia disse que ela se deparou em frente à árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual, quando ela se deparou com a árvore, naquela árvore também estava um tentador chamado a serpente. A Bíblia disse que a cobra era de uma mais astúcia que Deus o criou, mas mesmo assim ele não criou. Que a Bíblia disse que o teu mal foi criado por ele, que nada, se não fosse por ele, não existia. O diabo agora olha para ele e diz: o Senhor disse que um dia que vós comer esse fruto, na verdade vós morrerá. O diabo está dizendo: é mentira do Senhor, e não você morrerá, mas nós será igualmente Deus, conhecendo o bem e o mal. A Bíblia vai dizer, aleluia, que a mulher viu que a fruta era bonita à vista de se comer, ela pegou e comeu e também deu a Abraão. Ali pela mulher entrou o pecado, o pecador comeu a fruta, aleluia, pelo homem entrou a morte no mundo. Que morte é essa? Não é morte física, é morte espiritual. A Bíblia vai dizer que toda a final da tarde Deus descia no jardim e falava com o homem face a face. Depois daquele dia, aleluia, Deus ainda falou com o homem, falou, mas não era como era antes, não se relacionava como era antes. O que eu acho engraçado é quando a mulher come na fruta, sabia que dava conhecimento de ser igualmente Deus, e eu começo a entender que ninguém é igualmente Deus. Ali a mulher e o homem estava marcando o seu próprio propósito, o propósito de Deus para viver o seu próprio propósito. E nos dias atuais não está sendo diferente. A igreja de Cristo entra numa visão, que visão é essa? A visão de Cristo, mas quando chega no meio da caminhada, aleluia, ela começa a desviar essa visão. Agora eu quero viver o meu propósito, eu quero viver aleluia, agora eu faço e não é assim. Eu estou pregando pela graça, eu estou levando pela graça, meu irmão, eu estou pregando pelo Espírito Santo, mas vivendo por ele, porque dele para ele apenas as coisas. Ali pela mulher entrou o pecado, e pela ele tornou-se a pobreza do Senhor. Aleluia, no passado dos anos, Deus está andando por ele, chamado Marcos, e Marcos no povo nosso, ele é arrebatado vivo, transitado, aleluia, Deus foi sair para o céu. A Bíblia diz que certo dia, Deus conhece ele, chamado Noé, e Deus viu Noé, traz uma arca para ti, porque eu vendo que o pecado é viver, e ele mandará chuva sobre a terra, e destruirei todo ser vivente, animal, e ele esteve ele, e Deus vai dia ouvindo que o pecado do homem é pensamento, é todos os dias, continuamente, e o meu espírito não contenderá, com o espírito do homem para sempre. A mulher faz a arca, Deus vê a chuva, acaba comigo, e depois de 40 dias,
está dizendo: eu estou enviando anjo, eu estou enviando anjo, eu estou enviando anjo. Há anjo libertando nessa noite, há anjo curando nessa noite. Deus está enviando dele agito um homem chamado Moisés. Moisés foi um varão quase perfeito, mas ele não foi perfeito. Ele teve as suas falhas. O povo está saindo do Egito e está entrando dentro do deserto. Deus está dando graça à igreja dele dentro do deserto. A igreja está partindo, aleluia, para a terra chamada Canaã, que mama leite e mel. Mas no meio do deserto, o povo começou a murmurar. Aleluia, Deus ali fez com que o povo rodeasse, aleluia, no deserto por 40 anos, enquanto se acabasse a descendência que saiu do Egito. Deus está levantando uma nova descendência e está olhando para nós, Deus está dizendo: essa descendência não vai herdar a terra prometida, não vai herdar o reino do Senhor. E Deus me trouxe aqui para dizer uma nova descendência que levanta o céu da face da terra, com sede e gosto de terra. No meu evangelho que Deus está dizendo: há uma nova descendência que vai usar o rio dinheiro, vai usar a eternidade. E será que essa descendência vai ler essa igreja? Para a glória dessa noite, há uma descendência que Deus está levantando e derramando poder sobre ela. Deus está guiando Moisés. Moisés não está herdando a terra prometida, mas Josué está conduzindo o povo a uma terra que mama leite e mel. Quando o povo chega dentro dessa terra que mama leite e mel, o povo está ficando dentro dessa terra. Depois da morte de Josué, Deus está começando a estabelecer juízes sobre o povo dele. Depois que Débora parou de reinar, Deus está levantando um homem chamado Sansão. Depois de Sansão, Deus está levantando Eliseu, mas nenhum deles foi perfeito. Tinha que ser um sacerdote imaculado santo, para entrar no santo dos santos e se oferecer como sacerdote, como cordeiro santo, sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha. E sobre a face da terra não havia nem um homem santo, imaculado, sem defeito. Todos foram falhos. Se não fosse falho, Deus não tinha enviado do céu seu Filho amado. Quando chega no último livro do Velho Testamento, e depois de 450 anos, sem Deus falar com ninguém, com o povo, aí se cumpre o que se cumpriu no começo, que o Espírito de Deus falava sobre a água. A Bíblia disse que havia em uma cidade, aleluia, um homem chamado Zacarias e uma mulher chamada Isabel. A Bíblia diz que os dois eram justos perante o Senhor e eles eram cheios do Espírito Santo. E depois de 450 anos, sem Deus falar com ninguém na terra, mas ele está olhando para a terra e ele está vendo um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, e ele está dizendo: reconhecerei novamente, aleluia, a terra da graça sobre o meu povo, ainda que os dias não acabaram, ainda que há muito tempo Deus não fala, mas Deus está dizendo: o Senhor ainda carrega o meu Espírito dentro de ti, a nova obra
com a minha glória. Ele vai profetizar de toda pessoa que vai parar aqui, mas Deus está dizendo que vai parar, porque eu estou soprando desse Deus, no fogo do meu espírito, receba desse Deus. Deus está falando com Zacarias. Ele está dizendo: Zacarias, santo Deus, a tua mulher Esther, depois de velha, ela conceberá e dará à luz um filho, a qual chamará João Batista. Esse irá na frente, abrindo o caminho para o Senhor. Entenda que o que Deus está gerando dentro de ti já faz parte do céu, já faz parte do reino, já faz parte da glória. E Deus vai dizer: desde o ventre da sua mãe, ele vai ser um homem cheio do Espírito Santo. O que Deus está gerando dentro de ti é do reino, é da glória dele, isso mesmo. O que Deus está gerando na tua vida é da glória, é do conhecimento, é da graça do Evangelho, é da crescimento do Evangelho. A Bíblia vai dizer que Zacarias duvida. Deus diz: Zacarias, do céu mundo, em teu nascimento do teu filho. A Bíblia disse que depois que o anjo ele visita Zacarias na mesma cidade, entenda uma coisa: o que Deus tem é coisa grande, é coisa sobrenatural. Na mesma cidade, ele está visitando uma mulher chamada Maria. Ele está dizendo: aqui ela não vai dar nada, aqui ela não vai crescer, mas além dele prometer um filho a Isabel, na mesma cidade ele está visitando uma mulher chamada Maria, e está dizendo: de ti nascerá o Espírito Santo de Deus, porque será sobre ti a sombra onipotente de terminar, e eis que tu concederá lá e da luz um filho, a qual chamarás Jesus Cristo, de Nazaré. Entenda uma coisa: abre teus ouvidos agora neste momento, e me empreste o teu coração, que o Espírito de Deus me fez saber aqui agora. Entenda uma coisa: que o que Deus tem para fazer na tua vida não é fora deste lugar, não é fora desta cidade, mas o Espírito de Deus já começa a me revelar e falar: meu servo, fala para a minha igreja que o crescimento vai ser neste mesmo lugar, a graça que eu vou dar vai ser neste mesmo lugar. Tem gente que está olhando e está dizendo: eu não vai crescer, mas Deus está dizendo: aguarda, mas o tempo é muito, não terá nada que Deus vai fazer a esse lugar mesmo. Se você entendesse, você estava dando glória, o meu corpo já está arrepiado, e o Espírito de Deus já está na igreja. Deus está dizendo: eu vou fazer é coisa grande. A glória dessa última casa será maior do que a primeira. Prepara, Israel, porque a glória vai ser maior, a presença vai ser maior, a unção vai ser maior. Deus está visitando na mesma cidade outra mulher chamada Maria. Santo Deus. E está dizendo: eis que a sombra do Onipotente te cobrirá, a virtude do Senhor descerá sobre ti, e tu darás à luz um filho, a qual chamará Jesus Cristo. Santo de Nazaré, a qual tirará o povo, aqueles que andam na sombra da beira da morte, e trará de volta a luz. No jardim do Éden, a mulher está comendo do fruto, está entrando o pecado. O homem está comendo, está entrando a morte. Quando chega no livro de Lucas, capítulo 1, em seguir adiante,
Deus também pega uma mulher e vai gerar dentro do ventre dela um homem, a qual tirará o pecado do mundo e levará uma nação de volta à adoração, a ser chamado Filho do Altíssimo. Naquele tempo, só Israel era tido como escolhido. Mas aí a graça, olha que o Espírito Santo de Deus me revela que eu não sabia ainda a graça de Cristo. Ela é algo tão sobrenatural, é algo tão grande, é algo tão inefável, que aleluia, a gente não entende porque era só Israel que era para alcançar a salvação, mas depois da morte de Jesus, da vida dele na terra, ele trouxe do céu uma graça tão grande que ele está dizendo: o gentil também alcançará essa graça, os também alcançará essa graça. E quando nós falamos gentil são nós, a gente andava apartado, eu escuto, mas veio do céu uma graça com Jesus, que nos trouxe de volta a graça de ser chamado o Filho de Deus. Aqui agora nós vamos mergulhar entre a briga sagrada. Aleluia, Jesus está nascendo, o ministério de Jesus está começando com 30 anos. Ele está se batizando no Jordão, João Batista está batizando ele. Quando ele é levantado dentro da água, aleluia, que ele sai de dentro da água, a Bíblia vai dizer que ele desce do céu uma planta, como o Espírito Santo, e ele é cheio do Espírito Santo. E Jesus vai para onde? Vai para casa? Não, ele vai para dentro do deserto, ser deitado 40 dias e 40 noites, depois dele ser deitado 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Chega-se o deitador de discípulo, é Filho de Deus, faça com que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus disse: não, eu vou negar a tua vontade, diabo, porque eu estou aqui não para fazer a tua vontade, mas a vontade do Pai. E hoje em diante você vai afrontar esse dedo profético na cara do diabo e vai dizer: eu não estou aqui para fazer a tua vontade, mas quando Deus me chamou, ele me encheu do Espírito Santo, ele me encheu da graça dele. Fala para o diabo nessa noite: eu não trabalho de acordo com a terra, mas eu trabalho de acordo com o céu. O meu propósito é na terra, mas a minha coroa foi reservada, a coroa da vida eterna. O que ele tem para mim é ligada, o que ele tem para mim é vida eterna, o que ele tem para mim não é prato, mas é mesa farta. Ele aponta o dedo para a cara do diabo e diz: aqui não. Ele Deus vai acender ele nessa noite, uma chama tão grande que tu vai sair daqui tomado pela graça, como que colocou você numa frente da tua casa essa noite. O diabo vai entender que está entrando no qualquer, não mulher qualquer, mas uma mulher tomado pela graça, cheio do Espírito Santo, tomado pela unção de Deus. O diabo está olhando para Jesus, está dizendo, falando que essa terra se transforma em pão. Ele está dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que é liberada do Altíssimo. Jesus está sendo tentado, ele está saindo de dentro daquele deserto, está começando a pregar um Cristo, um Rei do céu. E quando Jesus está começando a pregar sobre o Reino do céu, você manda a cova, seminário, e mineia, chuiminá, a cova, seminevash, e minai, a siminicou, ele soube manahash, anai, minia, chunicou,
Eleia seminária. Ele não só está pegando a palavra, mas ele está sendo perseguido. E me cana sui me loa lá e mana que é seminária. Mas o que eu entendo é que um homem sozinho, uma mulher sozinha no meio do deserto, ele não é nada. Jesus, carnalmente, ele sozinho, ele não era nada. Mas o Pai está olhando para ele antes de entrar no deserto e está dizendo: eu vou te encher do meu Espírito, eu vou te encher da minha graça, porque no meio do deserto, meu filho, não passará por tentação. A tentação vai vir, mas o que Deus derramou dentro de ti vai falar, e ninguém reclamar. É o Espírito Santo dele. Aí o diabo pode tentar parar o meio do deserto, pode tentar parar o meio do vale, mas dentro de ti é uma chama acesa. Quanto mais ele tenta, Deus acende a chama. Quanto mais o vale nós passamos, e Deus acende onde nós algo Deus está dizendo para a pessoa nessa noite: o deserto não vai te parar, o vale não vai te parar, a caminhada dolorosa não vai te parar, as calúnias não vai te parar, a decepção não vai te parar, a depressão não vai te parar, a ansiedade não vai te parar, a opressão do inferno não vai parar a igreja de Deus, porque essa noite ele cerca esse lugar. Corajo, persegue, corajo, subindo, corajo com espada, corajo descendo, corajo subindo, a laço sendo cortado, a cadeia sendo quebrada. Pelo sangue dele. Santo Deus. Ele está pregando sobre o rei, mas muito criou raiva em Cristo, muito ódio, porque ele pregava coerente com a lei. Nem a lei foi quebrada por ele, nem tirada, mas só que pela lei ninguém era salvo. Que em toda lei, como o apóstolo Paulo vai escrever, havia pecado. Mas Deus fez a lei para ele guardar um povo debaixo da lei. Em outras Bíblias não está a lei, está olha. Para que pela graça tirasse o povo debaixo da lei e o povo vivesse pela graça. Então na lei estou todo guardado debaixo da lei. Para quando Cristo, que era o Filho de Deus, se manifestar, nós passamos a viver pela graça de Jesus Cristo. Mas aí uns de Jerusalém, de Israel, que não entendia sobre as Escrituras Sagradas, dizia que ele veio para quebrar a lei. Aí criou um ódio dentro dos anciões de Israel, dentro dos escribas, dentro dos anciões. E a Bíblia vai dizer que naquele dia, naquele momento, a leveza do coração deles em crucificar Jesus. Só que dentro de Israel, dentro de Jerusalém, eles não podiam crucificar o Senhor, mas ele entregou ao rei romano para que por onde ele seja condenado. A Bíblia vai dizer que ele foi preso, na noite que ele foi preso, aí tiraram as vestes que ele estava e vestiram ele com outra veste e começaram a chicotear ele, e chicotearam, e na ponta do chicote tinha uma lâmina, que essa lâmina cortava. Segundo os estudiosos, a Bíblia diz que foi mais de 400 tais nas costas dele. Só
o suportador, porque havia nele uma graça maior. E levaram ele crucificado. E depois de ele ser crucificado, a Bíblia disse que ele não só anunciou a morte dele, mas anunciou a ressurreição de Deus. E quando nós falamos da ressurreição, Mateus capítulo 28, depois dele ser colocado dentro do sepulcro, a Bíblia vai dizer que tinha duas Marias, uma Maria Madalena, aquela mesma que ungiu os pés do Senhor, e a outra Maria, que desceram ao sepulcro para lá encher o corpo de Jesus. E quando a gente fala, igreja, em sepulcro, o pensamento de Maria Madalena e aquela outra Maria, quando ela saiu para ir em direção ao sepulcro, foi um pensamento que naquele sepulcro ela ia encontrar Jesus ainda morto. Ela ia encontrar morte no sepulcro. E quando nós falamos morte, quando a gente perde o ente querido da gente, que seja familiar, nós vivemos que nós somos por relógio, nós choramos, nós voltamos de lá para cá abatido, nós voltamos de lá para cá cabisbaixo, com pensamento, o meu parente morreu, meu irmão morreu, o meu filho morreu, o meu colega morreu. Este foi o pensamento de Maria Madalena e a outra Maria. Eu vou ver mestre, eu vou ver porque ele vai estar no sepulcro morto. Chegará, eu vou encher os corpos dele e voltarei para trás com o meu pensamento triste, com a minha tristeza. Mas quando ela chega no sepulcro, ela se surpreendida. Olha para esse homem que está do teu lado. Aprenda o dedo para esse homem que está do teu lado e fala para ele. O Deus vai te surpreender. E Jesus vai te surpreender nessa noite. O pensamento de Maria Madalena e a outra Maria era: quando chega lá, eu vou encontrar Jesus morto e rolado cantando no sepulcro. Mas a Bíblia vai dizer que antes dela chegar lá, espinha, preste minha pessoa, observe, olha. A Bíblia vai dizer que quando ela chega lá, o anjo de Deus desce do céu, aí ele remove a pedra do sepulcro. Olha que Deus começou a me revelar, quem colocou o corpo lá foi o ser humano, mas está tirado lá do vazio de humano. Vai ser provocador, vai ser anjo que vai descer do céu, vai ser algo espiritual, vai ser seres espirituais, para colocar o corpo de Jesus lá, que levou para José de Arimateia, de um humano obediente, e Deus fala assim às vezes: o humano leva a morte, mas Deus dá vida. O humano leva a morte, leva a discussão, mas Deus é o Deus que está viva. Ele é o Deus que dá vida. Ele enviou o anjo, e o anjo removeu a terra. Glória a Deus! As mulheres, nessa parte que a gente leu, não está dizendo, mas no livro de Marcos, no livro de Lucas, as mulheres, quando elas saiu em direção ao sepulcro, ela dizia: e quem removerá a pedra da boca do sepulcro para nós ver o corpo do nosso mestre? Mas a Bíblia está dizendo que um anjo desceu do céu e removeu a pedra. Quando ela chega lá, a surpresa dela, ela encontrou o mestre morto ainda. Mas Deus é o Deus que surpreende tanto a igreja dele, que Deus está dizendo no pensamento que ela saiu de casa, começando a sua, quem removerá a pedra para nós ver no fundo, ver o morto lá. Deus está dizendo, ela vai voltar com um pensamento diferente.
Aí ela entra na igreja dizendo: quando eu chegar em casa, vai estar a mesma coisa. Vai estar do mesmo jeito. Eu vou na igreja, mas eu vou voltar na igreja, a mesma coisa, do mesmo jeito. Aí Jesus falando na igreja, e manifesta o seu poder, a sua glória, e diz: a surpresa é o pensamento de nós. E ele está dizendo que vai voltar com o pensamento de vida, porque é vida que eu estou soprando. A Bíblia vai dizer que quando ela chegar, eu não ser perigo. Aquele que era para encantamento é enquanto sentado em cima da pedra. O anjo diz: eu sei que vós procura. Quem é? É o mestre que foi crucificado, foi morto, mas ele já ressuscitou. Já ressuscitou e não está mais aqui. Vai anunciar aos meus discípulos que ele vive. Eu perguntei algo a Deus. Eu disse: Senhor, Jesus podia muito bem ressuscitar e ele mesmo remover aquela pedra da boca do sepulcro, ou não atravessar aquela parede como ele fez antes. Depois que ele ressuscitou, ele Deus obedeceu. Porque tudo que está em teu preço, tu vai poder tocar a mão, aleluia. Tem coisa que não está em teu preço, meu servo, que depende de vai fazer, é ele. Sabe como é que dá nascer no crente? Sabe como é que dá dizendo no crente? É quando tem algo que vai estar na nossa preço, que nós insistimos, mas naquela noite eu estava na mão de Cristo, mas o Cristo disse: Pai, eu preciso do anjo para remover essa pedra, porque mesmo eu vou pedir essa palavra, o mesmo anjo que vai remover a pedra do meu caminho, é o mesmo anjo que vai anunciar as tuas levas, é o mesmo anjo que vai anunciar que o Cristo já ressuscitou, é o mesmo anjo que vai testificar vida com a alma dentro do teu coração, que ainda há vida. O anjo está anunciando que Jesus já ressuscitou. E eram 2 anjos. Mas algo que eu não sabia, que o Espírito Santo de Deus me fez saber agora, é que quando Mateus está escrevendo o Evangelho de Jesus Cristo, ele está escrevendo inspirado pelo Espírito Santo, direcionado, guiado pelo Espírito Santo. E João diz assim, que um dos anjos, Mateus diz assim, que um dos anjos fala mesmo assim: ide e anunciar aos meus discípulos que ele ressuscitou. Mas espera aí, então as mulheres estavam falando com o próprio Jesus, que ele não está dizendo ide e anunciar ao discípulo que ele vive, ele está dizendo ide e anunciar ao discípulo, os meus discípulos que eu vivo. Ah, meu Deus, Jesus está saindo do sepulcro. Depois que ele está saindo do sepulcro, ele ainda está marcando um encontro com as 2 mulheres. Ele ainda está fazendo uma surpresa. E ele está dizendo: aonde havia morte, agora vai ser vida. Aleluia! Mas o que eu acho mais engraçado é que quando elas começam a caminhar para ir anunciar ao discípulo que ele vive, a Bíblia vai dizer que Jesus saiu ao encontro. Saiu ao encontro delas. Saiu ao encontro e encontrou com ela e disse: fui salvo. Maria Madalena e a outra Maria saiu de casa com o pensamento, ela queria encontrar Jesus morto naquela cruz. Mas quando ela chega naquele sepulcro, ela não encontra mais ele vivo.
ela está indo para anunciar ao discípulo que ele vive. Mas antes de ela encontrar com o discípulo primeiro, ela tem que ter um encontro com Cristo. Ela tem que ter um encontro com Cristo. O pensamento dela é: eu vou encontrar Jesus mesmo naquele sepulcro, mas Jesus assim manifesta vivo. E antes de ela anunciar ao discípulo, ele está dizendo: eu marquei um encontro contigo nessa noite. Antes de tu pregar, Deus está dizendo: o primeiro encontro vai ser contigo. E agora ela ia voltar Cristo
Espírito Deus está dizendo: você está aqui com semblante de morte. O seu pensamento era pensamento de morte. O seu pensamento era pensamento triste. Mas quando você chegou no sepulcro e encontrou aquele que foi morto, já não encontrou mais morto, mas que tinha ressuscitado. E se ele ressuscitou, ele vive. E se ele vive, ele está no meio da igreja. E se ele vive, tu não vai sair daqui triste. Porque a Bíblia vai dizer que elas se alegraram muito naquela notícia que ele está vivo. Mas quando ela vai andando e conversando uma com a outra, e dizendo: nós vamos anunciar o discípulo que ele vive. A Bíblia vai dizer que Jesus apareceu no meio do caminho e disse: fui saindo com a minha paz nessa noite. Hoje é noite que Cristo marcou o encontro com a tua vida nessa noite, com a tua história. Ele é a tua pessoa não vai ser a mesma. O teu ministério não vai ser mais o mesmo. Ele é chamado como pastor, como missionário, como povo, como levita. Você não entendeu, recebeu o profeta. No meio do caminho ele está dizendo: eu marquei um encontro com a minha igreja. E hoje é noite que ele está revestido a igreja de poder e glória. O céu já desceu nessa noite. E o Espírito de Deus, ele já te visita. Coloca sobre você, porque ele vai te renovar nessa noite. Ele vai te renovar. Coloca sobre você, coloca a mão no teu coração, porque Deus não vai trazer uma expressão da glória dele para este lugar. Ele vai trazer porque ele vive. Cristo chegou diante de Paulo e disse: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Eu vou lembrar de 1 até 3, e quando eu chegar no 3, Cristo ele vai te pegar no meio da igreja e vai segurar pela tua mão e vai dizer: serei que caminho contigo, eu vou dar fornalha de fogo, eu serei que ando contigo pelo meio do mar vermelho, eu serei que abro o Jordão, eu conto para o Pai. Prepara, levanta a tua joelha, eu conto para o Pai, eu conto Deus para o Filho. Prepara para receber essa noite, prepara para receber casa, é de fogo de água do altar de Cristo. Eu conto Deus para o Filho. Receba nessa noite, receba a graça, receba o renovo, porque ele já passou pela minha igreja. Eu abraço e me leva a sereia. Ele me apoia, ele já visita a tua igreja. Ele está dizendo assim: a perseguição tem sido muita, mas ele está dizendo: ele é o rei da graça. Essa igreja já está tomada pela presença dele. Eminei a sua lincana, Emana Shimike, Lemana, Amana Shimikana, Emana Laia Shimiko, Anaya Shimina, Rei. E quando eu ministrava em cima desse altar e pregava a palavra do Senhor, o Senhor me revelava ao meu coração que muitas pessoas já olhou para frente dessa obra e dizia que não vai a frente. Há uma graça. Que já foi liberada sobre
Há uma presença que de Deus já foi liberada sobre essa casa. Porque a terra, a humanidade, nem os principados, nem as potestades, nem as hostes malignas, nem as profundezas, nem as alturas, vai impedir o que o céu já preparou para esse ministério. E ao mesmo tempo chegando, ao mesmo tempo chegando, tempo de glória, tempo de poder, tempo de honra sobre a igreja de Cristo. Porque Cristo tem selado os escolhidos. Ele tem guardado os escolhidos debaixo da mão onipotente, debaixo da mão onisciente do Cordeiro. Que morreu e ressuscitou. Deus é o Deus que tem guardado toda a igreja dele. Ontem eu saí do meu trabalho às 11 horas. Quando eu saí do meu trabalho para ir para casa almoçar, a corrente da minha moto ela torou. E quando eu parei para olhar o que tinha acontecido, teve um negócio da moto que tentou orar, ele torou. E eu estava falando com o meu colega, ele falou assim: tu deu sorte que corrente de moto quando tora, em decair a pessoa cai. E eu entendi que não foi sorte, foi a mão de Deus. Aleluia, Jesus. O inimigo tem tentado a igreja de Cristo noite e dia. Mas o que o meu Senhor me fez saber por esses tempos é que o que Ele derramou sobre a igreja dele, não há nada que vai parar a igreja dele. Porque a Bíblia diz que o que tem dentro de nós é maior do que o que está no mundo. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, segundo ao pastor, a pastora, que me convidou para estar vindo aqui hoje ministrar a palavra do Senhor. Eu confesso à igreja que a pastora me chamou hoje nem para a empresa trabalhar, eu não fui, eu fiquei em casa descansando um pouco. Deus tem tentado me revelar algo dentro da igreja dele esses tempos, é que muitos têm parado a obra e o ministério que Deus tem na vida dele pelas batalhas, pelas lutas e pelas dificuldades. E na geração atual que nós vivemos, a ansiedade tomou a igreja de Cristo. E muitos não estão sabendo lidar com isso. E a ansiedade, para quem nunca sentiu, é algo tão maligno, é algo tão ruim, que a tua escuta adormece tudo. A tua mente, ela não funciona bem. É como quando ela é muito forte mesmo, metade da tua memória fosse perdida. E para quem vive pela fé, para quem vive pelo Evangelho, como ministrante do Evangelho de Cristo, não é fácil, não. Existe dias, existe momento que a gente se encontra de que nem Sadraque, Mesaque e Abednego,
Existe um momento, igreja, eu vou falar isso aqui porque Deus tem falado muito sério no meu coração. Existe um momento da nossa caminhada com Cristo, da nossa carreira com Cristo, existe um momento que nós não podemos fazer mais nada, somente crer. Daniel não podia fazer mais nada, somente crer. Sadraque, Mesaque e Abidinego não podia fazer mais nada, somente crer. Crer em Deus, no poder, no sobrenatural, daquilo que não existe, que Deus dá a existência. Então existem situações da nossa vida que nós olhamos para ela e nós mesmos, como humanos, como servo de Cristo, como obreiro, como pastor, nós não podemos fazer nada, somente crer e ver o trabalhar e o agir de Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço toda a igreja de Cristo, a cada um de vós que tem ouvido essa mensagem.